Perfeito. Doutor, só para fechar essa questão, analisei aqui, eu vi que tem um estudo da Unifesp que ela diz que um motorista que conduz um veículo 19 horas consecutivas, ele tem o mesmo reflexo da pessoa que consome álcool. Esse dado está equivalente? Tá equivalente. É isso aí. E quanto mais tempo você está acordado, né, menor a sua capacidade de ficar acordado. Certo? Veja, eu também, né, como profissional de saúde, já fiquei muito tempo acordado. Eu já fiquei 24, 40, 30 horas e tal. Eu sabia que quando eu passava de 24 horas, eu não poderia fazer um procedimento mais delicado. Se eu precisasse pegar uma veia, eu já não fazia, eu passava para um colega que estivesse mais acordado. Porque eu tinha essa consequência, essa consciência, que depois de tantas horas, minha capacidade de responder é menor. Então, né, e tem vários estudos mostrando, por exemplo, lá no IFES faz estudos com privação do sono em ratos, né, em camundongos, e vê que se você deixar privado por muito tempo, esses animais vão morrendo. Então, o sono é essencial para a vida. O que a gente tem que saber é se adaptar e saber o quanto ele é importante, né? E saber priorizar dentro da escala de trabalho e da necessidade. Também eu acho que uma coisa que eu acho que é de interessante, principalmente para o nosso programa de hoje, o caminhoneiro não é o único algoz, não é o único que sente sono, o carro de passeio também, e esse programa aqui tem que desmistificar também, principalmente isso. Acredito eu, Molinari, que o acidente com sono, por conta do sono, não é só com caminhão, correto? De jeito nenhum, com certeza não. Muito pelo contrário, eu acho que muitos acidentes, como você falou, após o almoço, muitas pessoas retornando do trabalho, né? O que a gente precisa começar a fazer um levantamento são duas situações, eu acho, importantes a serem debatidas e serem bem levantadas, né? Eu acho que fixadas nesse programa, né? Primeiro de tudo, é a importância da pessoa se conhecer, né? Doutor, o senhor desculpa até que eu acabo sempre levando a responsabilidade para o senhor, mas a pessoa se conhecer, né? Eu sempre brinco nas minhas palestras que a gente fala que eu acordo com dor de cabeça, né? Vou tomar um remédio para dor de cabeça porque eu tenho que trabalhar. E aí acaba se envolvendo no acidente, por quê? Porque o remédio acabou causando sonolência. Então a importância dessa consciência, né? Um remédio, né? O doutor não me perdoa, mas é o remédio para alergia, né? Que acaba também tendo esse mesmo efeito. Então a importância de se trazer a discussão para a sociedade exatamente da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos, né, das instituições que trabalham com trânsito, também criar um programa de educação para o trânsito, de conscientização, de construir uma conscientização melhor sobre esses riscos que se envolvem no trânsito, né? Seja a velocidade, seja a bebida, né? E o sono é um que acaba passando meio por fora, né? A gente fala muito da velocidade, fala muito do álcool, e o sono acaba, né, ficando um pouco em segundo plano. Então, eu acho muito interessante a gente trazer essa discussão e é muito importante a gente começar a refletir nisso, né? E aí, o que você falou, né, tanto as reações, né, do motorista que tem sono, dos acidentes, os motoristas que não são de caminhão. Nós também temos nossas palestras e a gente fala muito sobre essa importância de se conhecer, de viver quando eu tenho condições de dirigir e quando eu não tenho condições de dirigir. Por quê? Né? Independente da fiscalização. Então, é um assunto muito interessante e muito rico. Né? Doutor, se o senhor quiser complementar aí agora, fica à vontade. Eu quero. Você falou duas vezes da dor de cabeça pela manhã. Você sabe que acordar com dor de cabeça não é só ressaca, né? Não é porque, né, o que você bebeu era ruim, que o uísque era paraguaio. Assim. Dor de cabeça, às vezes, é sinal de apneia do sono. Porque imagine, você dorme mal, ronca, tem um montão de apneia, aquilo dá dor de cabeça pela manhã. Certo? Então, esse é um aspecto importante, não é só a sonolência excessiva. Mas eu queria retomar um pouquinho essa questão desses períodos de sonolência. Não tem a ver só com a dieta. Na realidade, várias coisas controlam o nosso sono. Uma coisa que controla o nosso sono é o quanto tempo você está acordado. Se eu só acordei às 6 da manhã, às 18 horas eu estou com sono, às 20 horas eu estou com sono, às 22 eu estou com sono. Então, com mais tempo eu estou acordado, maior a pressão do sono. Por isso aquela questão de dirigir 19 horas é como se você estivesse bêbado.
Na verdade, eu falei para vocês, dormir mais de 10 horas já aumenta muito o risco de ter acidente. Mas, então, esse é aquele coisa mais fácil da gente entender do sono, né? Quanto mais tempo eu estou acordado, maior a pressão do sono. Mas existe também o que a gente chama do fator circadiano. Tem horários do dia que eu estou mais alerta, e tem horários do dia que eu não estou alerta. Então, em geral, de manhã cedo eu estou bem alerta. No comecinho da tarde, eu fico sonolento. Eu posso comer uma feijoada, uma refeição pesada na hora do almoço, ou um sanduíche. Aquilo vai me dar sonolência, porque aquele período é um período de mais sonolência, né? Entre 13 e 15 horas. E aí, à noite, né? Eu começo a ter sono, né? A partir das 19 horas, mas como junto o tempo que eu estou acordado mais a sonolência, realmente esse período das 22 até as 6, que é o período que é normal do ser humano estar dormindo, é a hora que vai ter mais sonolência, né? Sem contar que está escuro, a capacidade de vigilância é adequada, e à noite é um momento em que não tem mais ninguém, a situação fica mais monótona. Então, como o Molinari já falou, a diferença entre a serra e uma reta, né? Então, na reta que está tranquilo, né, é uma coisa diferente. Então, se está à noite escura e não tem ninguém, a chance de ter um acidente é maior do que se tiver mais gente, você está prestando mais atenção. Em relação aos demais motoristas, sim, o motorista de passeio até às vezes é mais perigoso. Principalmente se for jovem, né? Lógico, porque o jovem ele é um pouquinho mais corajoso. Ele tende a abusar mais do álcool, de outras, né, drogas psicoativas e pegar a direção. Tá certo? E aí esse é o papel da Polícia Rodoviária de tirar esses motoristas de circulação, que, né, eu gostaria que o Brasil fosse um pouquinho melhor em retirar esses indivíduos, porque a gente vê estudos no exterior que mostram que quando você tira as pessoas que realmente são aqueles motoristas mais perigosos, né, que tem um perfil, né, é um indivíduo jovem, menos de 30 anos, que abusa drogas e que tem vários, a ficha dele já é uma ficha, né, então, você fala para o indivíduo que a gente vê isso bem na parte policial, né? O indivíduo já tem vários delitos. Aqui é o indivíduo que, né, tem vários delitos e ele ainda está na direção, né? Então, tem capacidade de reabilitar esse indivíduo e acertar, tá certo? Em geral, o motorista profissional é aquele que depende daquilo, né? Então, ele não vai estar fazendo. E a gente imagina que, assim, a maioria dos trabalhos fala que em torno de 20% dos acidentes nas estradas são relacionados ao sono. Mas tem outros que têm a ver com a infraestrutura. A infraestrutura melhorou muito com o tempo para evitar acidentes. Então, a iluminação nas estradas, o olho de gato, a gente não sabe quão importante aquele olho de gato que é um pouquinho mais sobrelevado, né? Porque se você sai da pista, ele faz barulho, aquilo te acorda, tá certo? Mesmo aquela passagem do lado, assim, que tem umas barreiras, tanto no guarda-reio no centro como da lateral, então aquilo fez com que o indivíduo que cai de sono conseguia acertar. Agora, não são em todas as estradas de todo o território nacional que tem isso, né? Então, as principais BRs provavelmente tem isso, mas quando você está num lugar menor, aí fica mais difícil de ter, sem contar os locais que tem muito buraco, né? Que aí, talvez, no local da estrada que tem muito buraco, é mais ou menos que nem dirigir na serra, né? Deve ter menos trânsito porque ele tem que ir mais devagar para conseguir adequar. Então, né, parte dos acidentes tem a ver com a infraestrutura, mas ela está aí, né? Então, acho que a pessoa que está trabalhando tem que saber como se adaptar. É como falam, né, doutor? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E é isso que chama muita atenção, como o Molinari colocou. Nós temos medicamentos que tiram o sono e temos medicamentos que causam o sono. Tá? E eu acho que seria bom a gente abordar também esse tema, tá? Porque nós sabemos que existem motoristas que utilizam de medicamentos justamente, como o famoso rebite, aí, o nome popular, né, Molinari? E que acaba tendo um efeito muito prejudicial quando ele perde o seu efeito. Ele tem uma consequência quando acaba o efeito. E eu acho que isso é muito importante também. Tá? Vou até deixar com o Molinari fazer algum apanhado com relação a isso e depois o doutor complementa. Bom, o rebite
E como o senhor muito colocou, e aproveitando sempre a presença do doutor, essa discussão é muito importante porque o rebite ainda trabalha muito da consciência do motorista, né, de saber que está fazendo a coisa errada, né? Hoje, até com o exame toxicológico, né, a cobrança maior em cima disso, nós estamos percebendo, né, pelo menos em alguns trechos, uma redução mais considerável ainda sobre isso. Existe o uso de Que é drogas. oferecido para a gente, né? Na verdade, a lei existe, né? Ela é uma lei que já vem desde 2015, né? Agora ela está sendo mais fiscalizada. Porém, se exige algumas coisas que, infelizmente, muitas vezes a gente não tem condições de estar fazendo, né? Porque não existe pontos de parada, né? Eu, por exemplo, hoje é uma viagem que eu estou vindo de Santos para o interior de São Paulo. Nessa rota, eu saindo de Santos e chegando aqui até na minha cidade, são 4 postos de combustíveis. 2 não pode entrar caminhão e 2 não tem condição mais nesse horário de encontrar um ponto de parada. E assim são nas rodovias federais, né? Isso aí nós estamos falando em modo Brasil, né? Nós estamos falando só da minha região. Principalmente algumas rodovias federais, né? Que a gente tem um grande problema aí. Os postos muitas vezes são pequenos e se todo mundo decidir parar mais cedo, já vai lotar logo cedo. E às vezes você tem que andar um pouquinho mais, você acaba extrapolando o horário. Então é um negócio meio complicado. Na verdade, o governo lançou, né, a lei do caminhoneiro e não fez um estudo das vias, né? Que o Brasil ela não oferece locais capacitados para receber a categoria. Vamos tirar como exemplo aí as rodovias pedagiadas, que é como essa que eu estava transitando. As rodovias pedagiadas, elas simplesmente vêm, fazem uma concessão, né? Claro, salvam vidas ali, duplicam algumas partes, mas não faz um ponto de parada, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que são as paradas para os caminhoneiros. Lá tem toda uma estrutura, tem lugar para você tomar banho, para você descansar, para você se alimentar, enquanto nós aqui não temos. Nós, muitas vezes, nos obrigamos ou a rodar e acabar burlando a lei, ou então acabamos tendo que parar e pagar para dormir em muitos lugares. Hoje, alguns postos já não aceitam nem mais que você pague para dormir, né? A grande maioria dos postos quer que você abastece. E não tem como você ficar abastecendo em todo posto só para você dormir. Então, existe uma lacuna entre a lei e o que a gente precisa fazer para defender o pão, na verdade. Existem casos de abuso, olha, do cara montar e ficar 24, 30 horas dirigindo. Claro, isso aí, como em todas as categorias, existem os erros. Existem. Mas a grande maioria quer levantar de manhã, trabalhar durante o dia e dormir à noite. Mas quando chega à noite, ela não consegue, né? Então, é um negócio complicado. Quando fizeram a lei e até hoje não foi adequado os locais de parada. Cadastram alguns postos aí, que na verdade alguns postos que foram cadastrados até pelo Tarcísio aí, que é um grande ministro, né? Isso aí, ele mostra o que ele é. Mas, infelizmente, os postos cadastrados são postos pequenos que não cabem. Eu, por exemplo, eu trabalho com prancha, né? Na empresa que eu trabalho aqui, tem a maioria prancha e 9 eixos, então a gente sabe que é para rodar de sol a sol. Mas muitos lugares, quando você chega do sol a sol na pista simples, já não tem mais lugar, ou o cara não quer deixar você encostar. É complicado. E assim, é como eu digo, existe essa lacuna entre a lei e o caminhoneiro e a polícia que precisa fazer o trabalho dela. Ela foi orientada a fazer o trabalho dela. Nós somos orientados a seguir as leis, porém não temos o apoio aí de pontos de parada, por exemplo, que ajudaria muito.